Serviço Divino de Palavra, domingo, 14 de agosto de 2022, Apóstolo Bonaiti. Amados irmãos e irmãs, para esta manhã temos um texto que está escrito em Números, no capítulo 20, no versículo 11, que diz assim: Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, e também aqueles que estão conectados, sejam todos bem-vindos diante do altar do Senhor nesta manhã. Antes de iniciarmos, gostaria de fazer um esclarecimento. No último domingo foi lido uma circular, um comunicado, onde dizia que hoje seria transmitido a palavra que o apóstolo maior utilizou, o serviço divino do apóstolo maior no último domingo na cidade do México, e por problemas técnicos não se conseguiu deixar pronto. Então, por isso, hoje estamos realizando esta transmissão ao vivo do serviço divino, para que todos que utilizam as conexões possam, então, também ter a palavra, ser alimentados pela palavra. E não quer dizer que nós não passaremos nos dias futuros esse serviço divino. Precisamos ver o que aconteceu, o que vamos ter que resolver, para depois, então, poder trazer para vocês. Mas a palavra do Senhor está para nós, não só a palavra, mas tudo aquilo que um serviço divino nos oferece. Sendo a palavra, o perdão para os nossos pecados, e também podemos depois, no final, alcançarmos o ápice de um serviço divino, que é podermos ter a comunhão com Cristo. E assim, essa palavra que nós temos para esta manhã, sim, o apóstolo do distrito também pedia para que trouxesse as lembranças dele para todos vocês, e um forte abraço de coração. Amados, a palavra que nós temos para esta manhã, ela fala desta água da vida, desta água que faz com que nós possamos tomar, a água material que sacia a sede do nosso corpo material. E o texto bíblico fala de quando o povo de Israel estava, então, seguindo para a terra que Deus tinha prometido para eles, e esse povo, em muitas ocasiões, eles aborreceram Deus, porque eles não se contentavam com aquilo que Deus já tinha oferecido para eles. Liberdade era o bem mais precioso que Deus estava oferecendo, era a liberdade. E, no entanto, este povo muitas vezes não reconhecia isso, muitas vezes se voltava contra Deus. Em dado momento construiu um bezerro de ouro, depois reclamou da sede, como que se Deus não estivesse olhando por eles, como que se Deus não estivesse orientando eles. E Deus tinha colocado Moisés e Arão para poder guiar o seu povo. Então eles estavam amparados, e em dados momentos Deus chamava Moisés à sua presença para poder dar as indicações para ele, para poder continuar o trabalho. Mas o povo, lamentavelmente, vivia queixando-se, e em demasia, ao ponto de Deus dizer o seguinte, no versículo 12: E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me creste a mim para que me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que tenho dado. Poderíamos dizer que foi um castigo que Deus fez para esse povo naquele momento. Não podiam, eles não tinham que se queixar, não tinham que reclamar disso ou daquilo, porque eles estavam sendo guiados por Deus, pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Deus Pai, da mesma forma com que nós somos guiados hoje. Então chega o ponto aqui do nosso texto, onde eles também reclamavam abundantemente da falta de água. Porque que você nos trouxe para essa terra, falando o povo para Moisés, por que trouxe a gente para essa terra? Para que nós morramos todos por aqui? Para que os nossos animais morram por aqui? Será que Deus realmente tinha esse propósito?
de tirar o seu povo de um lugar de escravidão, mas que tinha água em abundância, tinha alimento em abundância, e colocar no deserto para que todos perecessem? Óbvio que não, com certeza não. Mas é a situação de sempre. Aonde estava a confiança deste povo? Aonde estava o reconhecimento de que eles estavam sendo libertos? Então, construíram o bezerro de ouro, reclamavam porque não tinham o que comer, reclamavam porque não tinha água. Deus é um Pai cheio de amor, Deus é um Pai que olha para a sua criação e Ele cuida da melhor maneira possível. E Ele sabe, melhor do que qualquer um de nós e do que aquele povo, que a água, ela é para a existência, ela é para a vida. Nós podemos viver sem muitas coisas, amados. Nós podemos viver até sem eletricidade, que para nós seria inconcebível. Fala, não, mas se eu não tiver eletricidade, eu vou acabar morrendo. Não morre. Por que você vai morrer? Porque você não vai ter internet? Porque você não vai ter a luz acesa? Certamente não vai ter a internet, mas na questão escuridão, você acende uma tocha, você tem claridade. No entanto, quando se fala de água, então aí a situação é mais complexa. Aí sim, nós podemos dizer, nós vamos perecer. E nós já vimos várias reportagens de quando nós estamos num período de seca, o que acontece em muitos lugares. Animais perecem, o povo perece, o povo fica desnutrido, mas por quê? Simplesmente porque não tem a água. Se nós vamos observar, amados, e buscarmos os textos na Sagrada Escritura, ir em Êxodo, dar uma lida em Êxodo, dar uma corridinha em Levíticos, nós vemos como que Deus ele estava orientando tanto aquele povo, tanto no deserto quanto antes disto. Em dado momento, Deus fala para Moisés para que ele pudesse construir um lavatório de cobre, para que ele pudesse colocar no tabernáculo, para que os sacerdotes e os pastores pudessem vir e se lavarem para poder entrar no tabernáculo. Eu fico imaginando, amados, como que deveria ser naquele tempo. Como que a situação era caótica. Hoje, em termos de higiene, o que nós temos? Dependendo da situação do ano, se nós estamos num verão muito pesado, creio que nós tomamos, às vezes, 2, 3 banhos num dia. Agora, imagina essa situação, que aquela região é um lugar quente, é praticamente verão o ano todo, durante o dia e à noite é o frio, só que não tinha a questão da água para poder fazer a sua higiene pessoal constantemente. Tinha que morar perto de um rio. A sua casa devia estar perto de um rio, para poder, então, se banhar, para poder, então, se higienizar. Isso nós estamos falando tudo na questão material, na questão da nossa existência, da nossa subsistência, da nossa criação. Mas se nós observarmos a questão da purificação pela água, então nós temos que pensar também no batismo. Então, trazermos esta purificação para o ato do santo batismo com água. O que nós precisamos para ser batizados com água? Precisamos de água. A água é o elemento essencial, mas nós precisamos também daquele que é o doador da bênção, nós precisamos também do receptor e precisamos também dos efeitos do ato do batismo, porque a partir do momento que somos batizados, somos limpos, somos regenerados, somos purificados através desse batismo. Então, a água, ela tem o significado de vida plena, não só para a subsistência humana, mas também para a subsistência espiritual. E vai além disso. A água, ela faz com que nós possamos também buscar a questão da nossa
falamos da higiene pessoal. E aqui também, dentro desses textos, nos mostra a questão daqueles que, naquele momento, a lepra era algo, não sei dizer se seria corriqueiro, todos tinham as suas dificuldades com ela. Então, diziam que os sacerdotes levavam aquelas pessoas com lepra e faziam um ritual para eles. Eles tinham que ser mergulhados na água para poder, então, ser limpos dessa lepra, para serem purificados dessa lepra. E voltava depois de 7 dias, falava novamente com o sacerdote, e se não estava bom ainda, voltava para continuar esse tratamento de purificação. Então, essa purificação que Deus dava nessa condição, nesse momento para ele, Deus também nos dá essa purificação através da sua palavra. Somos purificados e somos alimentados. Há muitos anos atrás, um apóstolo de distrito, ele falava que em cada serviço divino, nós temos um banquete que Deus oferece para cada um de nós, através da sua palavra, através do perdão, através da ceia com o Senhor. Então, recebemos essa gama de informação e essa gama de alimento para poder nutrir a nossa alma, para que nós possamos, então, gradativamente ir crescendo e buscando essa ajuda de edificação para podermos, no dia do Senhor, estarmos prontos para Ele, estarmos prontos para adentrar a este reino. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta principal. Então, nós queremos, sim, olhar o que o Senhor está fazendo por cada um de nós em cada momento. Falávamos que, naquele instante, esse povo que estava atravessando o deserto, eram muito, digamos, não tinham muito reconhecimento daquilo que Deus estava fazendo para eles, ou por eles. Vamos pensar o nosso caminhar no dia de hoje, amados. Nós temos anos a fio que estamos sentados nos bancos, ouvindo a palavra de Deus, nos alimentando com ela, e como é que nós estamos fazendo com que isto edifique a nossa alma? Nós realmente estamos aceitando o que Deus coloca para nós, ou nós estamos ainda sendo mal agradecidos? Pai, eu quero mais, você precisa me dar mais. Como é que nós estamos lidando com isto? Então, o nós agradecermos, o nós reconhecermos o que Deus faz por cada um de nós, em cada momento da nossa vida, é para nós sentirmos o amor que Ele tem para com cada um de nós. Ele nos orienta a cada momento, Ele não nos deixa desviar o nosso caminho. Este povo também, ele não deixava desviar o caminho, mas eles foram teimosos por demais, eles foram ingratos por demais em muitos momentos, e Deus então acaba aqui tendo uma fúria para com eles. Em outro ponto, a Sagrada Escritura mostra quando eles criaram o bezerro de ouro, quando construíram o bezerro de ouro, Deus se irou de tal forma que disse a Moisés: eu vou destruir esse povo. Pela incredulidade dele. Era o momento do período mais longo que Moisés estava longe do povo. Eram 75 dias. E eles falavam que Moisés tinha esquecido eles, que não iria orientá-los mais, mas Arão estava junto a eles. E acabou que Moisés voltou, intercedeu pelas pessoas, voltou, e Deus fala para ele: bom, então vai e orienta o povo. Destruiu o bezerro de ouro, para depois então continuarem a saga que Deus tinha colocado para eles. Era uma saga de castigo? Não. Segundo relatos, era uma caminhada de 40 dias. No entanto, eles caminharam 40 anos. Por que será isso? Tinha muito que ser aprendido, tinha muito que evoluir, tinha muito que ser purificado. Então, eles precisavam reconhecer, eles precisavam ter a plenitude do reconhecimento do que Deus estava fazendo por ele.
Então, voltando para nós hoje, amados, nós também muitas vezes não caminhamos e não saímos reclamando daquilo que Deus fez ou não fez, do pedido que Deus não atendeu, ou do pedido que Ele atendeu e demorou para atender, na nossa concepção, é claro, falando tudo isso na nossa concepção, porque Deus faz o que tem que fazer para cada um de nós no seu tempo, no seu momento, não quando nós queremos. Ele vai nos mostrar quando deve ser. Então, nós precisamos estar atentos na condição que Deus coloca para nós. A gente ouviu aqui agora, eu não tinha me recordado deste hino sobre o poço de Betesda. E nós sabemos o que aconteceu ali nesta história. O poço de Betesda era movimentado às águas pelos anjos, e apenas um que entrasse nas águas podia ser purificado e sanado da sua enfermidade. Então nós lembramos que houve um que, mesmo não entrando no poço, ele foi sanado da sua enfermidade. E por que isso? Por causa da crença, por causa da entrega que ele tinha. E se nós formos falar então em um poço, nós precisamos lembrar também o poço de Jacó. Jesus estava saindo da Judéia, indo para a Galiléia, e passou por Samaria. E ali ele chegou e se acostou ao poço para poder tomar água. Só que ele não tinha com o que tirar a água do poço, o poço era fundo, os seus discípulos haviam ido para a cidade comprar mantimento, e encostou ali a mulher samaritana. Jesus era judeu, e nós sabemos pela Sagrada Escritura que judeus e samaritanos não tinham, digamos, um bom relacionamento. E ela falava: mas como é que você, judeu, me pede para tirar água do poço para te dar de beber? Então ele fala para ela o quê? Bom, se você soubesse quem está te pedindo água, então você daria. Ela ficou meio que sem entender o que ele estava dizendo, mas ele estava dando o testemunho dele ali da água da vida que ele oferece, porque depois ele diz a ela que ele ofereceria a água da vida e quem tomasse daquela água não sentiria mais sede. O que me chama a atenção é a reação dela. Bem, Senhor, então me dê desta água, porque assim eu não preciso mais tirar água, não preciso mais sentir sede e não preciso mais tirar água do poço. Ou seja, eu quero ficar numa acomodação. Então eu não quero mais trabalhar para poder saciar a minha sede. Só que ele não estava falando da água material, ele estava falando da água da vida eterna. Ele estava falando de algo que saciaria a sede espiritual por todo sempre. E assim, hoje, amados, quando viemos à casa do Senhor e viemos com o nosso coração de portas abertas, querendo esta água, querendo que ela verta e que ela possa matar, saciar a sede da nossa alma, então nós nos tranquilizamos com ela. E quantas são as nossas lutas na nossa vida? Quantos são os nossos pesares na nossa vida? E nós necessitamos que Deus nos sacie a sede da nossa alma, que mate a fome da nossa alma, para que nós possamos, então, andar, seguindo, olhando para esta eternidade que Ele tem oferecido. Então, nós não queremos deixar de lado aquilo que o Senhor está nos oferecendo. Nós não queremos falar para o Senhor: olha, será que você vai me dar o alimento necessário? Será que você vai me dar a água necessária? Será que você está comigo? Nós não queremos ter esse tipo de dúvida em momento nenhum da nossa vida, em nenhum momento. E por que isso? Porque o Senhor já deu todas as promessas possíveis e imagináveis para que nós pudéssemos andar no seu caminho. Ele já falou para nós: eu estou convosco todos os dias da vossa vida. Então, que nós possamos estar, sim, entregando o nosso coração ao Senhor, entregar o nosso coração a Deus e deixar com que Ele possa fazer os efeitos dentro do nosso coração para que nós possamos crescer.
Temos um outro exemplo em 2 Reis, no capítulo 5, que fala do rei Naamã, um rei justo, que trabalhava pelo seu povo, mas era um rei também que sofria com a circunstância da lepra. E a serva da sua esposa falou para ela, se ele conversasse com o sacerdote, ele poderia ser limpo da lepra. E o que ele fez? Para que ele pudesse ser limpo da lepra, ele pegou os seus bens, ouro, prata, e foi até onde estava o sacerdote para comprar essa purificação. Não é este o caso, amados. O Senhor não está vendendo purificação. O Senhor nos dá da água da vida, de graça e por graça, e mesmo porque não é por merecimento, porque se nós fôssemos ver a nossa conduta, nós estaríamos com algum problema, porque nós não andamos 100% segundo aquilo que Deus oferece, ensina-nos, e nós precisamos buscar esse aperfeiçoamento. Vamos chegar na perfeição para podermos adentrar ao reino? Certamente que por sobre a terra não, mas nós temos que estar lutando, porque no dia do Senhor, Ele vai olhar para dentro do nosso coração e vai ver o quanto nós lutamos, o quanto nós nos entregamos, o quanto nós ansiávamos por aquele dia. Porque se nós pensarmos o contrário disso, bom, já que está sendo me dito que eu não vou chegar na perfeição para o dia do Senhor, bom, então vamos levar uma vida tranquila, vou usufruir de tudo aquilo que eu tenho à minha disposição e depois lá na frente, então Deus faz o que Ele achar melhor. Não é dessa forma. Se nós lembrarmos de Elias quando estava na caverna e ele tinha abandonado tudo, abandonado o trabalho que ele tinha para fazer, o que é que Deus fez? Bom, já que ele abandonou tudo isso, então deixa ele lá na caverna, deixa ele morrer por ali. Não. Deus enviou o anjo para alimentá-lo e para levar água e saciar a sua sede. Está feito? Agora vai fazer o que lhe compete. Vai cuidar daquilo que eu te orientei. Vai cuidar da missão que eu lhe dei. Assim para nós também Deus nos dá missão, nos dá pontos, nos mostra o que temos que fazer. E um dos maiores pontos que Deus tem colocado, ama o teu próximo como a ti mesmo. Talvez vocês pensaram agora, mas espera lá, o primeiro mandamento não é amarás o Senhor teu Deus? Isso já não é nem missão, isso é algo, é natural. Agora ele fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, se nós pegamos desta coletânea de informações que Deus nos tem colocado, que Deus nos tem dado, nós queremos levar isso em frente, nós queremos ser edificados, nós queremos nos deixar ser edificados, para podermos, então, chegar no dia do Senhor. E nós queremos, porque aí sim poderemos, e temos uma promessa de podermos nos reencontrar com nossos entes queridos. Temos a promessa de podermos estar na comunhão eterna com Deus. É esse o nosso objetivo, é essa a nossa meta. Então, que nós possamos tomar da água da vida. Deus quer nos ajudar a viver. E Ele nos alimenta, e Ele sacia a sede das nossas almas. Então, que nós possamos realmente entender os propósitos que Deus tem para nós. Nós não entendemos os feitos de Deus. Muitas vezes acontece alguma coisa na nossa vida, mas por que Deus permitiu isso? Nós não entendemos, mas nós conhecemos e entendemos os propósitos de Deus, que Ele tem para com cada um de nós. E nós queremos alcançar esses propósitos, nós queremos estar na comunhão com Ele. Então, que nós possamos buscar esta paz diante do altar do Senhor constantemente, que possamos nos deixar edificar constantemente, que possamos tomar desta água cristalina e desse alimento que é a palavra, constantemente, sairemos sempre fortificados. O Senhor vai nos fortificar em cada momento da nossa vida. Para terminar, amados, se nós nos lembrarmos, a conversa que Jesus teve com Nicodemos, depois da conversa, Nicodemos
dá a entender que ele não estava entendendo muito o que Cristo estava falando para ele, o que Jesus estava falando para ele. Mas a primeira coisa que Jesus falou depois, para explicar aquilo que ele estava dizendo, era: precisará renascer de água e de espírito. Então, se nós observamos, o tempo todo, a água vem como alimento crucial para a nossa vida. E o primeiro ato de graça começa logo lavando o nosso pecado hereditário, já com a água. E não precisa ser um rio de água, um mar de água, uma piscina de água. Não. A água é a simbologia da limpeza, da purificação. Então, uma pia batismal pequena, com a água consagrada, faz todo o efeito de limpeza e purificação das nossas almas que necessitamos para poder ter esse ato de graça. Então, que nós possamos entender os propósitos de Deus, que nós possamos mergulhar nos propósitos de Deus e que nós possamos estudar esses propósitos e nos edificarmos, deixarmos ser edificados para que no dia da vinda do Senhor estejamos prontos para podermos então adentrar esse reino que Ele tem nos preparado. Amém.